Estamos começando mais um SaúdeCast, nosso 20º episódio aqui no canal do YouTube e agora também na TV Goitacá para você que nos acompanha. O SaúdeCast, que é um programa que veio da revista Saúde Press, que há 25 anos vem trazendo o melhor conteúdo de saúde, bem-estar e qualidade de vida para vocês. Aí está aqui essa nossa última edição, a capa com o Dr. Maurício Lobos Cocá. Está imperdível, vários artigos muito interessantes. E nós estamos hoje aqui recebendo uma convidada muito especial, que eu já vou apresentar para vocês. Porém, antes eu vou fazer aqui alguns agradecimentos, né? Nossa patrocinadora, que está com a gente aqui na revista desde a primeira edição e está com a gente aqui no nosso programa também desde o nosso primeiro episódio, que é a RadMed, Diagnóstico por Imagem. Temos também que fazer nossos agradecimentos aqui aos nossos apoiadores, a Devon Churrascaria, grande parceira aqui do SaúdeCast, a SGA Toyota Campus, e também agradecer aqui nossos parceiros, né? A Nova Mídia Publicidade, que cuida aqui da edição do nosso programa, cuida das nossas redes sociais, levando o melhor para você, além da TV Goitacá, que está abrindo esse espaço para a gente. Nós que estamos começando aqui na TV, tem sempre aqui, ó, em vários horários que estão aqui na programação da TV, vocês vão ficar sabendo as reprises que aparecem, mas continuamos aqui no YouTube, não largamos, né? Estamos aqui no nosso canal no YouTube e agora na TV Goitacá. Eu vou receber hoje aqui uma profissional que é muito respeitada aqui na nossa cidade. E eu sou suspeito de falar porque nós somos amigos, né? Antes de sermos profissionais, nós somos amigos, crescemos juntos, aí, famílias próximas. Eu cresci junto do irmão dela, que é a doutora Tatiane Viana, que é médica geriatra, formada em medicina pela Universidade Estácio de Sá, fez residência em geriatria pela Faculdade Unimed e pós-graduação pela IPMED-AFIA. Atualmente, dentre todas as frentes que a geriatria abrange aí, a doutora Tatiane hoje está se especializando principalmente na aplicação do uso da cannabis sativa de forma medicinal, obviamente, no tratamento de várias doenças que acometem principalmente a população idosa. Então, convido vocês todos para dar as boas-vindas, doutora Tatiane. Tatiane, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter se disponibilizado. Tá? Se apresente-se. Tudo bem, boa tarde. Muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que te agradeço por você estar aqui com a gente hoje. A gente já estava tentando fazer esse programa há algum tempo, né? Mas em função da sua agenda, do seu trabalho, as coisas têm se complicado um pouco. Doutora Tatiane, vamos lá. Para a gente começar o nosso bate-papo, já fiz as apresentações formais aqui do seu currículo. É muito comum, né, que a gente ouça o tempo todo, tome conhecimento. Todo mundo tem algum idoso na família, tem algum idoso próximo, né? E a gente fica sempre falando assim, quando a gente vai falar de quantidade de medicamento. Fulano é idoso, toma muito medicamento. Aí, você não conhece o meu avô, então. Meu avô toma muito mais. Você não conhece o meu tio-avô. Por que isso acontece de o idoso ter esse alto consumo e variedade de medicamentos? Explica um pouquinho pra gente isso. O que acontece? Antigamente era muito comum a gente ter um clínico geral da família, né? Isso era cultural. Tem aquele clínico que toma conta de tudo. E hoje em dia a gente tem um geriatra, que é o clínico geral do idoso. Né? Assim como o pediatra, na criança, né? Tem o clínico geral do idoso. Mas a cultura é o quê? Eu vou num clínico, eu vou no cardiologista, eu vou no neurologista, vou várias especialidades. E cada um, né? Você leva seu pai, seu avô, seu familiar, com uma queixa, passa uma medicação. Vai levar em outra especialidade, uma outra medicação. Você acaba gerando o que a gente chama de polifarmácia. Um idoso toma mais de 5 remédios, uma polifarmácia. E isso só vai gerando cada vez mais efeito colateral nesse idoso. E quem que revê essa listagem toda? O geriatra. Porque a gente para, nossa consulta é extensa, porque eu paro, olho toda aquela lista, 1, 2 folhas muitas vezes. Só a parte da manhã, a quantidade de remédio é absurda, né? Isso aí, absurdo. Às vezes uma página inteira. Só a parte da manhã? Só a parte da manhã. Aí depois tem a hora do almoço. A tardinha, à noite, e muitas vezes remédios que estão fazendo o efeito colateral de né, sobrepondo outra medicação, levando a várias complicações nesse idoso. Mas assim, eu entendi quando você coloca pra gente que é uma questão de cada hora estar indo no médico. Obviamente, se ele vai a um cardiologista, ele foi tratar de doenças do coração, né? Sim. Mas assim, algum medicamento pode causar um outro efeito colateral do tipo afetar o fígado, por exemplo? Um remédio cardiológico, não precisa ser esse exemplo, essa coincidência, mas... Pode sobrecarregar a função hepática. Gastrointestinal, vai procurar um gastro, um hepato. Sim. Só que assim, não seria uma coisa mais dinâmica se cada médico procurasse saber o que estava vindo antes? Isso aí. Essa é a dificuldade hoje, né? É a dificuldade. Aí acaba se acumulando aquele monte de você leva com uma queixa.
O que o médico deveria fazer as outras especialidades? Sentar e falar o que ele está tomando aqui. Né? Isso pode estar gerando essa queixa do paciente? Muitas vezes não acontece isso. Eles só passam uma nova medicação para aquela queixa do paciente. Mas uma nova queixa pode ser, então, um efeito colateral de um outro medicamento? Pode, muitas vezes é isso. Você poderia dar um exemplo assim pra gente? Só para ilustrar, para a gente ter um entendimento. Medicamentos que dão tontura no paciente, levam a queda no paciente. Entendeu? Antipsicóticos, anticonvulsivantes. Aqueles pode que dar fazem tontura, baixar a pressão, dormir. ajudar a dormir, dá mais sonolência, aumenta a pressão arterial, dá ataque cardíaco nos pacientes. Tá, mas assim, quais são os aumento de apetite. Aumento de apetite. Medicamento medicações para dor. Tem uma medicação muito utilizada hoje em dia para dor, que aumenta o apetite no paciente, começa a ganhar peso. Aí ganha peso e começa a ter outras complicações que não tinha antes, né? Não tinha antes. Agora, assim, dentro você falou de alguns efeitos colaterais aqui pra gente, quais são os principais que a gente deve ter mais cuidado e, assim, que trazem mais riscos para a integridade do idoso? Quais seriam esses efeitos colaterais? Assim, vou dar um exemplo, né? Eu espero a profissional citar. Tal medicamento pode causar risco de queda. Risco de queda. É um dos principais. O principal efeito que a gente tem receio do paciente vai gerar baixa mobilidade do paciente, várias complicações para esse idoso. E além dele tem outro assim, eu vou dar outro exemplo. A sonolência, vamos lá para a sonolência. A sonolência, o risco seria do idoso dormir. Demais. Demais, né? Aí também não é bom. Vai alterar apetite, não vai conseguir se alimentar no horário correto. Nada não vai em reagir excesso à é bom. terapia, atividade física, tudo que ele precisa passar durante o dia, né? De ter estímulos durante o dia dele, vai comprometer esse estímulo dele diário. A sonolência, inclusive, pode causar queda. Sim, que vai fazer ele ter perda de força muscular, perda de massa muscular. E a sonolência daquela tonturazinha, né? Tontura. Acaba a desorientação. Sim. Eu vou contar uma experiência minha aqui. No último lugar que eu morei aqui em Campos, tinha muito prédio, muito condomínio residencial. E a gente acabava fazendo aqueles grupos de WhatsApp, onde o condomínio está ali se falando, vamos fazer uma reforma, vamos fazer e tal. E era tão frequente aqui na região da Avenida Pilinca, aqui em Campos, né? A população ali, assim como a Zona Sul do Rio de Janeiro, são bairros vamos botar assim, mais antigos e mais... A característica da população mais antiga, mais idosa e tal. Copacabana, era muito... Tipo Copacabana. Diz que Copacabana é um bairro de idoso, né? De muito idoso. E a Pilinca, eu acho que está caminhando muito para isso, pela proximidade de banco, de padaria. As pessoas estão preferindo que os seus idosos, seus filhos estão levando os pais ali para perto, pela facilidade e tal. Eu acho que sofre de uma característica semelhante. E era muito comum a gente ver pedido de ajuda com um idoso desorientado que se perdeu. Sim, acontece muito. Isso também pode ser proveniente desse uso de medicação, essa polifarmácia. Pode também, algumas medicações podem causar alterações. Ou quadro infeccioso, é muito comum causar alteração cognitiva no idoso. Coisa simples que é a infecção urinária. Urinária, mas... Pode causar alteração neurológica no idoso. Neurológica, né? Súbita. O idoso está bem, de repente, alteração cognitiva. De uma hora para outra, desorientação, alucinação, ou quedas também. Infecção urinária pode gerar quedas no idoso. Ou alguma medicação que gera essa desorientação também. Tem muitas medicações que geram isso. Medicação para dormir pode gerar isso. Porque mexe na parte neurológica, né? Parte neurológica. Qual é o remédio? Quetiapina. Quetiapina? Isso. É uma família de medicamentos? Isso, é uma classe de medicamentos. Uma classe, né? Isso. Aí isso são pode antipsicóticos, que a gente chama. Diminui a psicose e dá efeito, às vezes, de sonolência e desorientação. Tá, aí automaticamente também pode influenciar lá na infecção, ou infecção muitas vezes causada por fralda geriátrica. Pode ser. Uso de fralda, pode ser. Né? Entendeu? E aí, quando começa... Essa é uma dúvida pessoal. Passei por isso recentemente na minha família, mais especificamente com a minha mãe. Minha mãe estava tendo infecção urinária constantemente. De repetição. E teve um determinado momento que aqueles sintomas, febre, aquelas coisas já não estavam aparecendo mais. Não é comum. A gente só conseguia perceber quando ela convulsionava. Sim. Infecção urinária é muito comum isso. Quedas, vômitos, enjoo ou convulsão. Já foi também um extremo, né? Não tem aquela característica clássica. Dor. Não reclamava nada, não tinha febre, não tinha nada. Não tem aquela ardência na urina característica, a gente sempre acha que isso é comum. Porque o idoso é diferente, é uma clínica diferente. Perde com a sinalização da febre. Entendeu? Até talvez pela recorrência, né? Pela recorrência. Que a febre todo mundo sempre fala que é um alerta do organismo, isso né? aí. Então, o seu organismo tem que estar mais jovem, vamos dizer assim, para você sinalizar aquilo ali. Mas também tem o cansaço, né? Já alertei pra alertei caramba, bastante, vocês não mudaram nada. Pô. A clínica do idoso é diferente por isso.
Agora, a gente falou dos efeitos colaterais, mas quais são as principais queixas hoje dos idosos, antes mesmo da polifarmácia? Assim, na sua experiência como geriatra, fala pra gente um pouquinho de o que é mais comum. O idoso, a gente vai falar basicamente de coluna, essas coisas, mas eu acho que é da questão do tempo mesmo. Mas quais são, eu vou chamar de dores, mas eu vou chamar de dores, né? Vamos botar queixas de uma maneira geral. Quais são as mais comuns? O que você encara mais vezes no seu consultório? Como é que você trata isso? Fraqueza muscular. É falta de força, quero me levantar, mas não tem tanta força no joelho. Perco essa força. A parte da infecção urinária, incontinência urinária é muito comum. Incontinência. Na mulher, né, é muito comum. Mais do que no homem. Muito mais do que o homem. Né? E aí parte para outra incontinência depois, que é mais complicada, que é aquela fecal. Fecal. Né? Essa daí já é mais um estágio mais avançado. Sim, que não consegue controlar ali. É o esfíncter, né? O esfíncter. A parte cognitiva também é muito comum. Um esquecimento que pode ser leve, mas tem que ter atenção, já é isso. Você já está comprometendo a parte funcional dele. Atrapalha o seu dia a dia ou não, então já tem que procurar orientação para isso. É muito comum essa queixa. E qual seria o efeito disso na parte psicológica do idoso? Se o paciente inicial, que começa ele a perceber, né, já piora a parte cognitiva dele, piora a parte depressiva dele, a parte emocional dele. Por que eu estou esquecendo? Já estou envelhecendo, vou começar a dar trabalho para o meu filho. Né, mas é quando ele ainda tem a percepção da coisa. E isso aí é a hora que afeta mais a parte emocional dele. Né? Mas a gente não está falando aqui só do famoso mal de Alzheimer, né? Estou falando de uma maneira geral. O idoso tem demencial senil, né? Pode ser envelhecimento mesmo, senilidade. Aí acaba tendo os esquecimentos, esquece a porta aberta. Ou esquece uma comida no fogão, vai fazer alguma coisa. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Né? Principalmente se estiver morando sozinho, bota uma água para ferver, para fazer um café. Para fazer um café, vai atender o telefone. Daqui a pouco tá a panela pegando fogo dentro de casa. Isso acontece muito perigoso, né? Muito perigoso. Isso acontece com a gente que eu falo, eu tô me colocando na condição de adulto, jovem ainda, não. Muita função. A gente acaba exatamente. Entendeu? Muitas vezes filho pequeno, né? Você coloca um negócio no fogo e vai ali dar um banho, pegar alguma coisa, esquece, acaba deixando. Imagina uma pessoa idosa. Tem que ser acompanhado para isso. Aí com essa percepção deve afetar bastante o quadro emocional. Agora tem que ser vigiado, essa é muita queixa deles para mim. Minha filha tem que ficar me vigiando, às vezes bota a câmera em casa para isso. Aí eu converso muito sobre isso. Você não está sendo vigiado, a gente está só te dando suporte, que pode ser que aconteça uma coisa ou outra mais séria. Você tem mais um olho, né? Mais um olho. Ou melhor, mais dois olhos. Mais dois olhos. Mais outra ótica, mais pessoas acompanhando isso. Sim. Não, é importante. Eu falo por experiência própria, o uso da câmera, tem gente que pode achar que é uma vigilância, alguma coisa nesse sentido, mas não é exatamente isso, né? Não. E o idoso começa a ter umas teimosias, né, Tatiana? Muito. Começa a ter uma teimosiazinha, mas é da idade porque mesmo. Ele sempre comandou tudo. Né? Sempre teve a sua vida independente, né? Sempre fez tudo sozinho. Agora alguém vai tomar conta para eles? Essa gente quem vai mexer no meu dinheiro agora é um filho, quem vai mexer na minha decisão vai ser um neto, vai ser alguém, né? É isso aí. Eu falo isso porque, assim, essa experiência que eu falo é muita convivência com pessoas idosas e, assim, o próprio profissional contratado para cuidar. Né? Muitas vezes você faz em turnos, né? Para ter 24 horas ali um acompanhante, uma coisa, e acaba que o idoso pega um ranço com fica gostando mais de outro. E a gente, enquanto familiar, tem que entrar nesse circuito, né, Tatiana? Com certeza. Precisamos dar esse suporte. Conversar que eles precisam estar lá para poder ajudar eles. Não estão vigiando eles, só dando suporte. Mas aí tá a tal da câmera que eu falo. É isso aí. Eu muitas vezes eu não preciso da câmera porque eu estou vivendo ali, estou no local. Mas muitas vezes eu percebo a pessoa idosa da minha família em questão, não quero tomar banho. Com você eu não vou tomar banho hoje. Igual criança. Não quero tomar banho com você hoje. Aí a profissional fala assim, eu faço o quê? Eu contrario, não contrario? Eu falo assim, deixa comigo, eu sou neto, eu sou filho, deixa que eu resolvo. Né? E entro brincando. E aí, vó, vamos tomar um banho? E aí, mãe, vamos tomar um banho? Vamos embora. Aí já boto na cadeira do banho, a acompanhante só entra e vai. Eu sempre oriento, espera um pouquinho, daqui a pouco você volta lá e vamos tomar um banho agora. Não fica insistindo, porque é ruim. E só fica sabendo disso quem está vivendo, né? Se a gente não tem a câmera, se não tem esse olhar mais perto, fica mais difícil. E assim, uma coisa que você falou com relação à parte de cognitiva, já falando de memória, muitas vezes é só uma avaliação laboratorial e não só o Alzheimer, como você falou, não é sempre quadro demencial que é o problema de memória vai levar pra gente. Às vezes é uma baixa hipovitaminose, ou alteração de doença de tireoide. Eu peguei muitos pacientes assim, cheguei, minha avó, meu pai, estou com quadro demencial. É Alzheimer, doutor? E não era. Não é Alzheimer. Era só uma reavaliação laboratorial que não estava suplementando em relação a nada. Uma simples assim? baixa de B12, uma simples alteração do hormônio da tireoide pode levar a alteração cognitiva.
Entendi. entendeu? E eu quero voltar a falar disso no próximo bloco. Eu vou te pedir licença, Tatiane, pra gente chamar aqui o nosso break. Daqui a pouquinho a gente vai voltar tocando nesse assunto da doutora Tatiane. Aguarda aí que a gente já volta. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Na hora de comprar um seminovo, todo mundo deseja qualidade e confiança, não é mesmo? E aqui na SGA Toyota você encontra os melhores seminovos, com garantia, procedência e qualidade. Todos os nossos veículos passam por rigorosas inspeções técnicas, garantindo que você leve para casa um seminovo com a confiabilidade Toyota. Além disso, oferecemos condições especiais de financiamento para garantir a você a melhor negociação. Venha hoje mesmo até uma de nossas lojas para conhecer de perto todas as opções de seminovos que temos para você. Estamos te esperando. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, no SaúdeCast. Você acompanhou aí o nosso break comercial. Estamos aqui com a doutora Tatiane Viana. Mais uma vez eu quero reforçar o nosso agradecimento ao nosso patrocinador, a RadMed Diagnóstico por Imagem, os nossos apoiadores Devon Churrascaria e SGA Toyota Campus, além dos nossos grandes parceiros, a Nova Mídia Publicidade, que cuida aqui da edição e da divulgação do nosso material que chega até você, além da TV Goitacá, que abriu esse grande espaço aqui pra gente. A gente está aqui no YouTube, mas também na TV Goitacá. E eu volto aqui com a doutora Tatiana, que já nos deu uma deixa na saída pro break, né? Doutora Tatiana, antes até de eu te fazer uma nova pergunta, eu queria pedir que a nossa produção colocasse aqui embaixo, na tela, o perfil da doutora Tatiane no Instagram, doutora Tatiane Viana, doutora DRA Tatiane Viana, Viana com 2 N's, tá aí para você aqui embaixo na tela. Acesse lá, acompanhe o trabalho da doutora Tatiane para você entender. Ah, mas eu não sou idoso, mas com certeza vai ser um dia e tem um idoso na família. Espero que você seja idoso um dia, né? Se a gente não virar idoso é porque aconteceu alguma coisa errada no meio do caminho. Isso é o objetivo que a gente chegue. Eu ser prefiro ficar idoso. Eu prefiro prefiro ficar idoso. Tatiane, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente terminou o último bloco. Você estava falando que a demência ou a falta de memória, aquela questão toda, muitas vezes é afetada pela deficiência de vitamina ou deficiência Alteração de hormônios da tireoide. da tireoide. Mas você usou um outro termo, laboratorial. Alterações laboratoriais, que Laboratoriais. chegam pra gente com queixa de memória, achando sempre que é um diagnóstico de uma demência de Alzheimer, que é o grande Isso. temido, né? E E- às vezes é uma avaliação laboratorial, com uma boa suplementação, né? Vendo algumas taxas que são deficientes, a gente consegue recuperar essa memória, que na verdade não era perda de memória por quadros demenciais, Uhum, era por baixo de vitaminas, entendi. por falta de uma boa suplementação. Que a E gente como é acha que você sempre que o trabalha idoso não precisa suplementar, né? Sempre o jovem suplementa. E o É. idoso é quem mais precisa suplementar, porque ele tem baixa absorção de vitaminas. De nutrientes, de uma maneira De nutrientes, de geral. maneira geral, porque ele, né, usa várias medicações, sobrecarrega a parte gástrica dele, o metabolismo é mais lentificado. A gente começa a engordar, né, com Depois mais de mais idade, velho. ele fica mais lentificado. Isso é o Esse é metabolismo, o né? nosso metabolismo. O Então, o metabolismo idoso dificulta. metaboliza tudo de uma maneira mais lenta. Então, qualquer suplementação que a gente faça, via oral, Uhum, de qualquer vitamina, é mais lentificado. Então, o que eu comecei a fazer agora nos meus pacientes domiciliares, nos meus acamados, ou então pacientes que deambulam, mas que não vão até meu consultório, eu atendo no domicílio. Chama-se pré-frágil ou idoso frágil. Comecei a suplementar eles em casa. B12, coenzima Q10. Mas injetáveis? Injetáveis. Hum, Suplementação injetável, faz uma vez por semana. O enfermeiro trabalha comigo, eu faço suplementação injetável. Mas você vai junto, Eu você vou acompanha, junto, você eu vai ao acompanho, domicílio. faço a consulta junto, eu prescrevo e ele faz a aplicação A para mim, aplicação. de acordo com a minha prescrição. Sim, a sua prescrição obviamente respeita Individualizada. Isso. Totalmente individualizada. Primeiro eu faço a minha consulta, avalio o que o paciente precisa ou não. Ou às vezes pode até continuar a suplementação oral. A gente não precisa fazer tudo Não precisa injetável, parar, de acordo com a avaliação. Ou faço Ali é um tempo para adiantar o injetável, pra gente ter processo. uma boa resposta, Mais rápida, mais né? rápida. Exatamente pela lentidão aí que Pela você falou que lentidão da estava dando na absorção. absorção. Isso aí. Ah, A gente tem ótima resposta com isso. Faço 4 semanas, 5 semanas, de acordo com o paciente. Depois mantenho oral, o paciente tem uma ótima resposta. Justamente para ganho de massa muscular. Aí que vinha a minha dúvida. A gente, quando vai falando de avanço de idade, vai falando de idoso,
A gente falou do metabolismo aqui, mas Sim. de uma maneira geral, tudo começa a ter um processo evolutivo, né? A tendência do idoso é diferente, por exemplo, quando você vê uma criança num processo de engorda, de crescimento. Ah, meu filho estava magrinho, eu comecei a fazer uma Aham. suplementação, ele está engordando, está ficando forte, está crescendo. No idoso, É o contrário. ele vai diminuir, ele pode até retardar esse processo. Estou falando bobagem? Não, Ele correto. pode até retardar esse processo, mas a tendência é que o processo evolutivo natural é que esse idoso comece perda de Perda de cabelo, cabelo, só os perda, ossos mais isso. fracos, tudo mais. Isso aí. Perda de massa muscular. Isso, e como é que a gente mensura a resposta do tratamento em detrimento a uma resposta da natureza? Vamos falar assim, não, mas meu pai sempre foi muito forte. Ele não é por causa do medicamento, não é porque ele sempre foi muito forte. Como é que você consegue... Avaliação, tem toda a avaliação. Avaliação, eu tenho uma Você nutricionista faz que um trabalha comigo também, acompanhamento. acompanhamento com a nutricionista junto, faz medição de circunferência de panturrilha, de quantidade de massa, tem toda uma avaliação. A gente precisa fazer parte de massa, Entendi. IMC, calcula peso, idade, Agora, se o paciente está desnutrido, está obeso, qual a classe. entendi. E agora, assim, esse processo de recuperação ou retardamento do processo evolutivo, qual é a resposta que você tem no âmbito de aceitação e adesão por parte dos idosos? Depois eu quero ouvir também se você puder adiantar com relação aos familiares, eu acho que gostam, mas Sim. o A idoso aceitação aceita bem, eles aceita pedem, bem, eles pedem, concordam. concordam. Eu comecei agora sobre essa suplementação e E essa de ir na casa. essa de ir na casa do domicílio, sempre fez para consulta normalmente, eu comecei essa aplicação domiciliar só falando para os meus pacientes mesmo, e a aceitação está enorme. E um vai indicando para o outro, porque eles estão vendo o benefício, estão tendo uma Inclusive, resposta esse muito rápida. podcast demorou a sair por causa disso, né? Por Você causa não está disso, tendo eu tempo. estou tendo sem tempo. Tive que remarcar, porque tem vários pacientes fazendo já essa aplicação, com ótimas respostas. Eu estava vendo vários meses, eu sempre revejo o exame, 60, 60 dias, no máximo 90 dias, e não estou vendo subida de Não está tendo vitamina resultado. D. Então tem que mudar isso Tem aqui. que mudar isso aqui. Tem que Aí eu fui adequar. procurar a especialização com relação a isso, para aprender a suplementar injetável, e estou vendo respostas excelentes. Com Mas 4 semanas já. a gente parte do pressuposto que se é uma coisa que vai beneficiar o idoso, é óbvio que ele vai Sim, aceitar sim, bem. com Mas assim, certeza. idoso resiste para usar fralda geriátrica, resiste para parar de dirigir quando a família fala, olha, eu acho que tá na hora de não dirigir mais, já não tá enxergando legal. Então, assim, por isso que Mas com me relação a veio isso, eles aceitam pergunta. bem, que eu confio na gente também. Eu já sou geriatra desses pacientes há tempo, Uhum. então eles confiam no nosso trabalho. Agora uma pergunta que fugindo um pouco do nosso assunto, que eu quero deixar para o nosso último bloco as perguntas mais relevantes em relação ao uso do canabidiol. Sim. Mas antes da gente entrar nessa seara, falando dessa questão de você diminuir a atividade normal do idoso, uma coisa que eu estava observando, Tatiana, não vou te chamar de velha, não, nem de idosa, mas nós temos idades próximas. Sim. E você deve lembrar que quando a gente era criança, uma pessoa com seus 60 anos era bem velhinha. Sim. Né? Você olhar e fala assim, nossa, aquela pessoa está com 60 anos, ela é bem velhinha. Hoje você olha pessoas com quase 70, 80 anos, né? Acima dos 70, com uma Produtivo. jovialidade produtiva, trabalhando Sim. e dirigindo e tocando fazenda, Sim. fazenda acontecendo. O que mudou nesse contexto? Nós estamos falando de um intervalo, aí vamos botar uns 25 anos, 30, Pelo menos, né? mas mudou muito. Muito. Hoje, desculpa a expressão, é uma brincadeira que eu vou fazer, tá? Mas eu acho que tem idoso que tem uma cara de pau de entrar em fila de idoso. Não tem É cara de verdade, idoso. não tem cara de idoso. E tem as piadinhas que a gente vê nas redes sociais, né? Olha o terror do INSS aí. O cara tá no forró à É noite, isso aí. porra, dançando. Tá lá, mas o que você atribui isso, você acompanhando como geriatra? Adesão, análise clínica, o que você atribui a isso? Você, olha, Felipe, o que tem acontecido é que mudou a alimentação, mudou o cuidado. Busca por atividade física. Se conscientizaram que o pai idoso precisa fazer atividade física. Quanto mais precoce você iniciar, melhor vai ser com a sua qualidade de vida lá na frente. Mas Isso pode mudou começar muito. já idoso. Tem que começar. Pode Não, eu começar. falo Agora assim, que a pessoa, agora eu tô velho, já não e fiz não vou isso. começar. Não, pode começar, deve começar. Deve, Porque né? vai ter resposta. Eu falo para eles, daqui a 5 anos, você imagina, se agora começou, daqui a 5 anos como você vai estar? Já vai ter manutenção de um ganho de massa muscular. Não tem isso que o idoso não vai ganhar massa muscular. Ganha, Ele vai claro ganhar que aquela massa muscular absurda. de 17 anos de idade. É isso aí. Mas... Mas ele consegue ganhar. Ele consegue se manter ativo nas funções que ele precisa. E as mudanças de hábito também, né? E a mudança de Se hábito, for um com idoso que certeza. é Super etílico, importante. tabagista Tabagista, alimentação, hoje em dia alimentação também. Alimentação é tudo, tem que ter alimentação, atividade física. Aí, além disso, essa E a suplementação que você suplementação faz aí é também. primordial. Mas, assim, É um conjunto, né? Tudo eu é já tive a conjunto. oportunidade de entrevistar aqui
Por exemplo, urologistas, né, que não são médicos apenas de homens, mas Sim. são os que mais atendem o homem na questão Suplementação. de Depende, suplementação e tudo. testosterona para o homem. Sim, mas o homem sempre teve muita dificuldade de ir ao médico, né? Não sei quando tá doente. Porra, eu tô doente, eu vou. Mulher sempre teve mais esse cuidado, mulher sempre se cuidou Sim. mais. A mulher tem o exame preventivo na ginecologia que eu imagino que exista alguma coisa na mesma linha no lado masculino, mas que não é tão falado quanto o da mulher, né? Existe. Existe. Não. PSA, Eles né? falam, eles falaram aqui no programa, né, que existe. Eu Mas falei o assim, homem é mais resistente em fazer. exatamente. Mas isso está mudando. Sim. Eles mesmo falaram, pô, isso tem mudado bastante. Recebi aqui a doutora Lana, que falou da psiquiatria. Ela falou, antigamente, psiquiatra era médico de doido. Ninguém Sim. queria ir, tinha um Isso aí. preconceito. Eu não vou ao psiquiatra, de jeito, não tá me chamando de doido. E hoje as pessoas procuram, Aceitam buscam já. para ter uma qualidade de vida. Mas os idosos, de uma maneira geral, também entram nessa linha e a minha pergunta se deve muito por isso. Por que que os idosos hoje estão envelhecendo cada vez mais tarde? Hoje eu não consigo aceitar que uma pessoa de 70 anos é chamada de idosa. Aí você fala, claro que é, filho, claro. Tem gente com 55 anos que é acabada, Sim. muito maltratada, né? Agora, tem gente que, pô, 75, 76, jogando bola, curtindo, 80 anos, viajando. muitas vezes, viajando, Exatamente, mas casal mas viajando. numa energia, com total força de produção, de viver e tudo. Mas eu acho que o público idoso tem essa conscientização de procurar tanto o homem como a mulher. Uhum. Pelo menos os meus pacientes me procuram mais cedo. Até porque eu falo, sabe, que é após os 45 anos que você deve procurar um geriatra. Para trabalho de medicina preventiva. Então já é o acompanhamento. Já é o porque acompanhamento correto. é como se fosse o pré-natal do pediatra. Isso aí. Né? Mais ou menos. Eu tô caminhando para Tá isso, caminhando? então, doutora Então Tatiana. vambora, minha vamos minha marcar. futura médica. Eu tô começando a... Mas é medicina preventiva. Vai encaminhar. começar a suplementar caso precise. É. Avaliar alguns sinais. Com 60 ou 65, tem um pequeno esquecimento. O que é isso? Já vamos procurar saber o que está acontecendo? Ou só um quadro emocional, é só um quadro de ansiedade, um quadro depressivo que está fazendo prejudicar essa parte da memória? É um mundo com muitas queixas e vários E diagnósticos. muitas particularidades. E muitas né? particularidades. Muita individualidade. Mas eles com certeza procuram um profissional mais cedo. Um geriatra. Hoje, né, tá Os procurando. idosos, tanto homem como mulher. Eu tenho, às vezes, a impressão de que... eu tenho essa sensação de que as pessoas estão envelhecendo mais tarde, mas não é bem isso que está acontecendo, não. É porque hoje eu tô velho, aí eu vejo, aí eu não acompanho. Não era bem assim, todo mundo envelhece no mesmo tempo. Sim, não, sim. mas aí, há poucos dias eu vi uma comparação, tá passando uma novela na televisão, que é um remake, né? De uma versão que passou lá em 1989, 1990. E eles pegam os personagens daquela época e compararam com os de agora. Quando você vai ver assim, fulana na novela, hoje interpretada por ciclano. Aham. As duas atrizes têm a mesma idade, só que a daqui parece a avó da daqui. Eu falei assim, gente... O cuidado, antigamente, é totalmente diferente. Eu tô falando, você vê as pessoas extremamente envelhecidas naquele período, e hoje em dia, eu falo, bom, não é só uma impressão minha. Não. Porque fulana lá gravou com 50 anos, ciclano com 50 anos aqui também, pô, mas tá voando, né? Pô, que esse programa não chegue até elas. Mas a comparação, eu acho que a Renata Sorrah fazia a Heleninha, Reutemann, e hoje quem faz é a Paola Oliveira. E elas, a Renata tinha a mesma época, a mesma idade na época, né? Mas a Renata parecia muito mais envelhecida, embora fosse uma mulher muito bonita também, Sim. muito mais envelhecida. E isso eu tô trazendo para essas duas atrizes, mas era no geral, era... Sim. A Débora Bloch tá inteiraça e interpretando uma idosa avançada ali, que a Beatriz Segal era bem velhinha na época, assim, em termos de aparência e tudo. A medicina avançou muito, né? Muito. Mas também a relação a adesão, terapias o hormonais cuidado. também, as mulheres procuram mais terapia hormonal. Antigamente era um tabu falar em terapia hormonal, reposição hormonal para as mulheres. Né? Ginecologia sabe falar muito bem sobre isso. Isso, Antigamente não tinha muito isso. Hoje as mulheres já fazem a reposição. Aí tá o reflexo hoje aí, né? É isso aí. Então tá bom. Tatiana, vamos para mais um break? Vamos. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o cannabis. Pessoal, já volto daqui a pouquinho com vocês aí. Mais um intervalo comercial. A RadMed tem um compromisso com a vida. Por isso, está sempre entre as mais modernas clínicas de diagnóstico por imagem do país. Com equipamentos de última geração, dotados de alta tecnologia e performance, além de profissionais altamente qualificados. Sempre com ética, empatia e amor pela medicina, a RadMed oferece a médicos e pacientes rapidez, segurança e conforto.
Na Devon Churrascaria, o sabor é o grande protagonista. Aqui tem aquele churrasco que faz sucesso, culinária japonesa de primeira em um espaço kids para criançada se divertir. Aberto de segunda a sábado das 11h30 da manhã às 11h30 da noite e aos domingos até às 17 horas. Venha viver essa experiência completa de sabor e diversão. Devon Churrascaria, Avenida Nilo Peçanha, 221, no Parque Santo Amaro. Mais que churrasco, uma experiência. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui. Vocês acabaram de acompanhar nosso segundo break aí. Estamos entrando no nosso terceiro e último bloco aqui do SaúdeCast. Muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui. Continuamos com a doutora Tatiane Viana. Mas eu reforço o nosso agradecimento à nossa patrocinadora RadMed, Diagnóstico por Imagem, nossos apoiadores, a Churrascaria Devon e a SGA Toyota Campus. Agradeço também aos nossos parceiros aí que dão total suporte para a gente, a Nova Mídia Publicidade, que trabalha a produção desse material aqui e a divulgação. E TV Goitacá, que abre um espaço maravilhoso para a gente estar aqui hoje com você, invadindo aqui a sua casa na telinha, mas continuamos no YouTube também, não deixe de acompanhar nos dois, tá? Doutora Tatiane, a gente estava aproveitando o break aqui para alinhar algumas coisas que a gente ia falar, deixamos para o terceiro bloco, um assunto que eu acho que chama muita atenção e há uma discussão, uma polêmica muito grande, né, em torno do uso da cannabis sativa ou canabidiol. Cannabis sativa é a planta, né? Canabidiol é a substância que é utilizada de forma medicinal, mas eu acho que também pode ser utilizada de forma recreativa, que é onde gera a discussão, né? Sim. Que é ali que tem aquela polêmica, se a gente abre a precedente para usar numa coisa, pode ir para outra vertente, e não é o caso aqui. Sim. O uso do canabidiol já tem algum tempo que está sendo feito, desenvolvido na ciência, na medicina, em vários segmentos da medicina, não só na geriatria. Sim. Mas como você hoje trabalha com geriatria e acaba fazendo uso dessa substância em alguns tratamentos, eu queria te pedir que falasse para a gente um pouco, até para quebrar alguns tabus, quebrar alguns paradigmas, o que seria a terapia endocannabidioide e como que ela age no organismo do idoso, no organismo de uma maneira geral, mas sobretudo no idoso? Então, a maior indicação para o paciente idoso, e que eu tenho mais respostas, na dor crônica, tá? É na insônia, na agitação, paciente muito ansioso, e nos quadros demenciais, principalmente Alzheimer, que tem aquelas alucinações, agressividade, agitações, então ele tranquiliza o idoso. Tá? Essa é a minha principal indicação e é onde eu tenho mais resposta. Quadros depressivos, menos resposta. Agora, é muito importante que eu gosto de sempre focar para o meu paciente, explicar para o familiar. Não recupera a memória de paciente. Muitas vezes chego para a gente com essa ideia. Paciente com Alzheimer, eu vim aqui porque eu li em algum lugar que vai recuperar a memória de paciente. Não tem isso comprovado. Comprovado não. Comprovado, Existe as conversas, mas não tem comprovação científica nenhuma sobre isso. Então, ele tem grande indicação e ótima resposta na dor, que a gente consegue desprescrever, o que a gente está falando no início, sobre as várias medicações. A gente inicia com dose baixa, a gente consegue retirar várias medicações alopáticas que geram um efeito colateral no idoso. Então, a maior indicação seria a dor crônica. E alterações de comportamento também. Quando você cita o alopático, o canabidiol seria considerado... Não. O canabidiol não é alopático. É homeopático? É homeopático. Ah, é? Fitoterápico, vamos dizer assim? É. Ele tem essa função mesmo? Tem a função. Agora não deixa de ser um opioide, né? Não deixa de ser um opioide, sim. Então, mas não tem esses efeitos colaterais, né? Não vai ter esse efeito. Sim, do que o alopático traz muito. Não interage com outros medicamentos, outras medicações. A fitoterapia ela é totalmente natural, né? Sim, sem efeito colateral, sem interação medicamentosa, que é o principal para o idoso, que já toma outro remédio. Porque ele não vai deixar de tomar outro remédio. Que causava o problema daquela polifarmácia que a gente estava falando atrás, né? Um atacando o outro. Um atacando o outro, era um efeito colateral, sobrepondo medicação e prejudicando o idoso, dopando o idoso, muitas vezes. Aí era a pergunta onde eu queria chegar. Por ser um opioide, não seria, pelo amor de Deus, não estou fazendo aqui de forma de colocar contra a parede, jamais. Mas você fala que ela atua muito na dor crônica. Sim. O que a gente entende que atua em dor crônica é um analgésico. Ele teria função analgésica ou uma função realmente alucinógena, alguma coisa nesse sentido? Analgésica. Alucinógeno seria mais o fator THC, que é o fator da maconha mesmo. Que muitas vezes a gente utiliza o THC também para ajudar na dor.
A gente precisa de uma quantidade pequena de THC na medicação para ajudar nessa dor do paciente. O THC é utilizado da mesma forma que no método recreativo? Sim, Aquecido? aquecido. Sim. Aí libera... Pode ser aquecido, pode ser por gota, aí tem várias apresentações. Né? E o uso dele é como? É comprimido? Como é que funciona? Gota. Gotas? Gota. Utiliza em É gota. um extrato mesmo. Um extrato. Um extrato concentrado. Extrato concentrado. Extrato de Canabidiol. canabidiol concentrado. Entendi. Que ele tem associado e tem isolado. Tem CBD isolado, tem THC isolado, existe. Tem os dois, CBD com THC, e tem outras. Mas o THC terpenos. isolado ele é mais aquela função alucinógena, né? Ou função de dor. Muitas vezes eu utilizo um THC com valores mais altos que ajudam mais na dor dos Entendi. pacientes, entendeu? Isso aí tem que ser muito bem analisado. Estudado, analisado, É. tem uma boa indicação. E o mais importante, a subida dessa dose tem que ser bem gradual. Às vezes a gente começa com uma gota, quando a THC é muito alto, já vem que o paciente é oncológico, com dor crônica, dor óssea, metástases ósseas. Uma A dor é osteomielite, uma Sim. coisa... dores Que são bastante crônicas, crônicas, que já usam As pessoas já estão morfina, dose altíssima, já estão alucinando pela dor. Começa com um THC isolado, o paciente não estava dormindo há 14 dias, exemplo dos pacientes que eu peguei. 14 dias sem dormir por causa 14 de dias dor? sem dormir por causa de dor. Já Meu com bomba de pai. morfina. Comecei com uma gotinha para ele de manhã, uma gotinha de noite. Melhorou a qualidade de vida da família inteira, É né? mesmo? Todo mundo voltou a dormir. Pô, uma gotinha. Uma gotinha de manhã, uma gotinha à noite. Então, THC tem concentrado. THC concentrado. Então tem que saber indicar, saber o que a gente vai utilizar. E não tem o risco, por exemplo, de um outro medicamento, como, Não, por exemplo, o não tarja tem. preta, que a gente está Não, acostumado. não temos risco. Não tem risco de dependência. Não tem risco de interação medicamentosa. E ele Sem pode tomar risco. sempre, né? Pode. Pode tomar sempre. Você pode aumentar a dose, Posso aumentar a dose se precisar. sem risco de Sem uma risco. overdose, um Sim, risco de sem uma... risco nenhum. Entendi. Agora, é bom que fique claro que a farmácia não é chamada de drogaria à toa, né? É isso aí. Eu falo muito assim disso. É drogaria. Ali são Não drogas, bota o né? nome drogaria, mas antigamente que tinha droga. A gente fala drogaria, não sei o que. Mas hoje até tem, é droga raia, Droga raia, drogaria mas Pacheco, aí não fica- tem- é a drogaria, Drogaria. porque não deixa de ser Sim, droga, sim, né? com certeza. E o princípio... Uma droga liberada. O princípio do medicamento alopático, principalmente, ele começa no concentrado lá atrás do fitoterápico, né? Fitoterápico. Aí ele passa por uma sintetização, não é isso? Estou Sim. falando alguma Não, coisa correto. errada? Mas acabam sendo aglutinados a eles outras substâncias que... Mas são drogas que também, se você não souber usar, faz de uso É recreativo, isso né? aí. Tudo depende da dose. Eu lembro quando a gente era... eu vou falar eu só, porque senão eu vou te envelhecer muito. Eu lembro quando eu era garoto, tinha gente que pegava esse tarja preto da vida, macerava e jogava num copo de uísque Não. para fazer uma Uma interação bomba. medicamentosa. Mano, remédio. Sim, A gente isso aí. usa aquele remédio para outras Aham. coisas, né? E eu vou ser muito sincero, eu sou muito resistente à medicação. Se eu vou ao médico, o médico me passa algum medicamento, eu falo assim, tem alguma outra opção? Ah, você parar de beber, você parar de fumar, você fazer... Isso aqui, aí você pode abrir mão da medicação. Eu prefiro ir por esse Prefere caminho. por esse caminho. Porque Depois droga é tentar droga. utilizar coisas mais leves, mais naturais. E aí, você já falou um pouco das vantagens do uso do canabidiol em relação aos tradicionais, mas não tem, então, risco nenhum de efeitos colaterais. Ou existe alguma possibilidade? Se não for feito de forma correta, existe a Se não for feito de forma manipulação. correta, O que pode poderia ter efeito acontecer colateral. pela concentração? Né? náusea, vômito, alguns pacientes podem dar. Existe efeito colateral descrito em bula também. Mas por isso que tem que começar com dosagens baixas para não ter esse efeito. E esses medicamentos são achados em farmácias Farmácias tradicionais? tradicionais, raia, pacheco, como você falou. Tem o Tem, canabidiol ali em forma de extrato? Tem, forma de extrato. Eu pensei que era feito em farmácia de manipulação, por Não, isso que eu te não. perguntei isso. Agora, você queria mostrar alguma coisa pra gente com relação à absorção Os e receptores, atuação onde que atuam. É. né? Vamos Uma pedir aqui imagem a pra produção gente. para colocar pra gente aqui uma imagem. Tá aqui a imagem na tela. Mostrar Deve que a tá gente tem passando. receptores de endocanabidiol, né? Do canabidiol em vários órgãos, né? Vários pontos do corpo Vários humano, pontos. né? E tem pontos que tem receptores também, CB1 e também CB2. Pode observar ali, ó. Fígado, medula óssea e pâncreas tem então receptores CB1 Sistema e imunológico CB2. também. E o que que é isso? De acordo com a queixa do paciente, eu vou saber se eu utilizo um CBD isolado, um THC, onde que eu quero agir, né? Qual a maior concentração que eu vou dar De para esse acordo. paciente, de acordo com a quantidade de receptores que eu sei que tem em cada órgão. Mas o que pode provar para a gente isso aqui? Que tem receptor canabidiol no nosso corpo inteiro. Então a gente pode usar para várias queixas do paciente. Por isso que o canabidiol está crescendo tanto. Em várias áreas da medicina.
E qual é o A uso mais ginecologia está comum usando hoje? muito. Só dor crônica ou você falaria assim, não, por exemplo, problema de pele hoje eu tô usando. Tem algum problema de pele? Usa? Eu não uso para pele, né? Mas Mas tem. poderia usar. Tem. Pode usar, com E certeza. o seu... Úlceras, pacientes com úlcera. Aqui em Campos eu não conheço ninguém que utilize. Mas úlcera venosa, tem gente no Rio de Janeiro utilizando. Tem uma neuro que eu conheço, assim, por Instagram, né? Ela é de região dos lagos. Ela utiliza tratamento de pele. De pele. E ela é neuro e faz esse acompanhamento tópico. É, Tem o acaba- gel, tem um pump. De canabidiol tem. Que legal. Tem um pump que pode utilizar em lesões de pele. Mas quais são as suas maiores incidências aqui hoje? Assim, Pra nos seus mim- pacientes, o que mais, quando você fala Cérebro. dor crônica, é dor de quê? Só óssea? É dor muscular? Nossa, dor muscular. Dor de cabeça? Se eu falar é pouco, não pego tanto não Mas indico. também mas tem indicação? Se você falar crônica, tem indicação. Pode utilizar. Uhum. Sem contraindicação sobre isso. Mas muito em relação à dor musculoesquelética. Hernia de disco. Muito comum. Entendi. Lombar. Tá? Agora eu vou fazer aquela pergunta fatídica que Artrose avançada. já deve ter escutado de várias pessoas. Como é que o remédio sabe onde é que tá a dor e vai lá certinho? Porque você toma um analgésico para dor de cabeça, ele também serve para dor no joelho, para dor no... Receptor no corpo inteiro. É isso aí, né? É isso aí. Tá aí provando demonstrado, pra né? gente os receptores no Então corpo ele se inteiro. espalha pelo Ele corpo, se espalha pelo corpo. vai para corrente sanguínea. É isso aí. Injetável não tem não, né? De canabidiol, né? Não tem não. Não existe ou você não usa? Não existe, que eu Não saiba, existe, né? não existe, não. Não existe. Não existe. Ainda não, né? Pode ser que daqui a pouco. Agora, existe alguma forma da pessoa que faz o uso recreativo da cannabis alegar que está fazendo aquele uso para esse tipo de finalidade? Ele pode falar, eu fumo maconha porque eu tenho dor de cabeça, porque eu tenho dor nas costas. Isso existe? Isso é verdade? Teria alguma relação? Pode acontecer? Pode acontecer. Ele tem um relaxamento ao ponto de... Sim, com certeza. É a desculpa que os É maconheiros desculpa. queriam, né? Essa é a desculpa. E eu tenho muito doce, filho. Agora eu tô só na maconha, tô super bem. Mas ele leva vamos na falar, ele leva brincadeira. brincadeira. Tem que levar, né? Tem que levar a vida de com forma mais leve. certeza, lógico. Ai, meu Deus. Ossos, baço, pulmão, sistema Então- cardiovasculares. Então tá aí a Efeito em todo o imagem nosso corpo. que traz onde estão os receptores, né? Sim. Os receptores em rosa são esses aqui. Baço, aí tá o corpo tanto da mulher quanto do homem, mas é igual, né? Mesmo lugar, são os mesmos lugares, Mesmo né? lugar. Tem diferença não. Não. Ali ossos, acho que deve ser no joelho, ele deve estar se referindo. É parte de artrose avançadas. A pele, o sistema imunológico, baço tá ali, fígado. Medular óssea. Fígado absorve tudo, né? Na Absorve última entrevista a gente falou muito disso aqui com a doutora Sati e a doutora Renata falando sobre Grande esteatose receptor, hepática. Agora, Faz o detox de tudo. e quando você pega um idoso que faz uso, por exemplo, que hoje é o que eu te falei hoje mais cedo de idoso, né? Idoso hoje está envelhecendo cada vez mais tarde. Tem o idoso que gosta de tomar a famosa cervejinha dele. O álcool corta o efeito, atrapalha, retarda, igual em outras medicações? Sim. Retarda. Retarda, né? Retarda. Se Porque for tem um fazer efeito uso do opioide álcool, também, né? Sim. Aí acaba tendo Aí interação. acaba tendo interação. Né? Com certeza. Potencializando, né? Potencializa. Potencializando. Você não pode, se a gente for tomar um vinho, que eles me perguntam, e meu vinhozinho no final de semana? Eu falo, você não toma o canabidiol, não usa as gotinhas, No não. dia que for beber No o dia que vinho, for não beber. faz. Essa para Porque não utilizar, pode essa- potencializar esse efeito. Essa resposta pode ser A resposta negativa. é negativa. Porque potencializar muitas vezes parece que pode melhorar, até acelerar. Não, né? acelerar. Na verdade, é acelerar. A gente pede para não utilizar junto. E qualquer outra medicação que eu utilize, sempre 40 minutos a 1 hora afastado. Primeiro canabidiol, depois de 40 minutos a 1 hora, toma outra medicação. Para não potencializar efeito também. Então, ele tem Entendeu? por mais fitoterápico que seja, tem Pode. mesmo uma ação Tem. bem concreta, bem robusta no Bem organismo. né? robusta. É uma surpresa. Para mim, como fitoterápico, era uma coisa que era bem homeopático mesmo. Pode potencializar. Atua na hora. Né? Sim. Tá certo. Doutora Tatiane, a gente acha que a gente tinha bastante assunto ainda para falar, mas a gente está precisando respeitar o nosso tempo aqui do programa. Estou chamando aqui pela formalidade, doutora Tatiane, mas é a Tati, que eu trato com o maior carinho, minha amiga de Gruçaí, de muitos anos, né, Tati? Muitos Sim, anos que as nossas muitos famílias anos. são próximas, são famílias amigas, que a gente sempre esteve junto aí durante um bom tempo. Como eu disse, eu chamo os pais dela de tio, né? Tio Betinho, tia Cris. São pessoas que eu tenho o maior carinho. Tenho boas lembranças boas de lembranças. quando eu era molecote mesmo, né? Eu frequentava a ABB com o Diogo, seu irmão, né? Nossa, Mandar um abraço pro boa. Diogo, que deve assistir o programa lá. Diogo, um grande abraço, amigo. Eu lembro das nossas farras quando a gente era criança ali na ABB.
E a Tati sempre ele atira colo com a gente. É mais nova que a gente, né? Eu tô envelhecendo ela aqui um cadinho, mas é mais nova que a gente. E a gente sempre levando a Tati pra onde a gente ia. Mas vamos voltar, Felipe, volta à seriedade. Doutora Tatiane, eu quero que eu vou encerrar nosso programa aqui, mas eu queria te pedir que passasse algum recado, pode ser até olhando para a câmera, para quem tem um idoso em casa, quais são os principais cuidados que precisam ter, quais são as necessidades desse idoso de estar tendo um acompanhamento um pouco mais preciso, um pouco mais incisivo, principalmente quando a gente trata de dores, quando a gente trata de queixas mais comuns do idoso, e tem gente que muitas vezes acha que é coisa da cabeça do Coisa do idoso. idoso. Eu peço você para atentar sobre isso. Principalmente o esquecimento, né? É muito rotulado. O idoso é esquecido. Nós não temos que rotular isso. E às vezes não dá atenção a pai e mãe, né? Preste atenção aí, porque o santo de casa não faz milagre, a gente sempre brinca com isso. Então, ter essa atenção com o idoso, está esquecendo, está atrapalhando a funcionalidade dele. Ele fazia aquilo antes com uma certa independência, hoje não está fazendo mais. Então, se atente a isso e procure um profissional para isso. Né? Pra gente, os pequenos sinais para a gente fazem grande diferença. Para vocês pode ser normal, mas para a gente não é. E isso pode só complicando, com mais dificuldade de a gente, né, recuperar esse paciente com o passar do tempo. Entendi. Tá? Procurar sempre levar o seu pai, seu avô, a médico fazer avaliações e procurar atividade física também para associar para ganho de massa, Nem que uma seja manutenção de fisioterapia, qualidade de vida, né? nem que seja Dependendo da fisioterapia. condição, uma Isso fisioterapia. aí. Mesmo que seja na cama, fazer alguma Sim, movimentação. um Né? estímulo. Ter uma boa alimentação, que é importante. A vida Esse é um idoso, ciclo, a né, vida é um Tati? ciclo, com certeza. A gente tem, se a gente parar para analisar, o idoso ele requer os mesmos cuidados que quando a gente tem uma criança dentro de casa, né? São os extremos, né? E a gente tratar muitas vezes muito não zelo. dá atenção às queixas das duas extremidades, né? Sim. Ah, isso é coisa de cabeça de criança, é coisa da cabeça do idoso. E não é isso bem aí. assim, Não né? é bem assim. O mundinho deles é outro, ali a realidade é outra, vive outra realidade. Esse carinho a gente precisa ter, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque estamos Se todos botar no lugar do caminhando pra lá. próximo, né? Exatamente. Eu tenho minhas avós vivas aí, eu convivo com as duas, eu me acho um privilegiado de ter minhas duas Sim, avós com vivas, uma certeza. tem 95, outra tem 91 anos. Privilegiado mesmo. Eu não tenho o privilégio de ter meus pais mais, mas tem minhas avós, estão lá comigo. E a gente vê, né, enquanto a gente está na rua agindo, correndo, você está lá visitando os seus pacientes, corre, aquele Aham. a Liz, a sua filha, está naquele mundinho dela ali da escolinha, de brincar, não sei, quando ela chega, ela quer sua atenção, e você fala assim, eu não posso dar atenção, não, tem que parar Tem e que dar. parar. Porque a Liz Porque é a idosazinha, só que criança, criança. né? Não é isso? Isso, com certeza. Tá certo, Tati. Dar Ó, atenção a eles. É super importante, tanto crianças como os idosos. Tati, você tá atendendo aonde? Hoje você tá fazendo mais domicílio, Eu né? faço muito domiciliar, faço consultório também. Consultório você tá Na atendendo clínica, aonde? vacina pelo bacelar. Clínica Vacina, Vacina pelo Clínica bacelar. Bacelar. Trabalho no Unimed, na Unimed espaço Campos vermelho da também. Unimed. É onde que é? Ali na Rua do Leão? Perto do restaurante, na Dom. Pelinha, aquele Dom. Ah, ali, Isso. perto do... Mariana de Brito, Rua Mariana de Brito. Rua Mariana de Brito, aquela que é sem Ali. saída ali. Isso, sem saída. Perto do posto de gasolina Perto ali. do posto. É isso. Isso. Então tá certo. Tatiana, aqui eu não tenho palavras para agradecer a sua presença. Muito Tava obrigada. ansioso por esse programa com você. A gente tava tentando já há algum tempo. Hoje quase que eu fiz a brincadeira com o Edmar. Falei com os meninos aqui que eu ia mandar um WhatsApp para ele falando que não ia dar para eu gravar hoje. Ele ia ter um Ele ia troço. esperar, Ele ia ter ter um um troço. troço. Mas tá aí, conseguimos concluir mais um programa. Tati, vou pedir mais uma vez para entrar aqui embaixo, doutora Tatiane Viana, @ doutora Tatiane Viana, é o perfil dela no Instagram, Viana com 2 N's, tudo junto. Doutora é o DRA, né? O famoso DRA, Isso. tudo junto, sem underline, sem ponto. Acessem, busquem informações lá. Lá tem umas formas de você entrar em contato com a doutora Tatiane. Se você tiver alguma dúvida, faça contato com ela, marque uma consulta. Se você é idoso e tem condições de fazer isso, faça esse contato. Se você tem um parente idoso, faça isso por ele também. Pode ter certeza que esses idosos da nossa família fizeram muito por nós. E é o Com certeza, mínimo que a gente isso aí. faz, né, Tati? É isso aí. É o mínimo para isso. Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a presença da Tatiane. Quero agradecer mais uma vez também a Radmed Diagnóstico por Imagem, nossa patrocinadora, que acompanha a Saúde Press desde o primeiro número e o podcast também desde o primeiro episódio. Aos nossos apoiadores, a Devon Churrascaria e a SGA Toyota Campus, além dos nossos parceiros aqui, grandes parceiros, Nova Mídia Publicidade e TV Goitacá. Aí na programação da TV Goitacá você encontra os horários que nós vamos ser transmitidos aqui, tanto no novo programa quanto as reprises. E continuamos no nosso canal no YouTube, tá? Que é só você continuar acompanhando as nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando lá, trazendo o melhor conteúdo de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui de Campos e região para você. Tá bom?
Tatiane, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.